Quem eram os misteriosos magos que visitaram Jesus? Capítulo 2 Tempo e circunstâncias de sua visita. A visita dos magos ocorreu após a apresentação do menino no templo, Lucas 2, 38. Tão logo os magos partiram de Belém, o anjo ordenou a José que levasse o menino e sua mãe para o Egito, Mateus 2, 13. Como Herodes ficou furioso com o fato de os magos não terem retornado para Jerusalém, não há dúvidas de que a apresentação já teria ocorrido. Aqui surge uma nova dificuldade. Depois da apresentação, a Sagrada Família retornou a Galiléia, Lucas 2, 39. Alguns acham que esse retorno não foi imediato. Lucas omite os incidentes relacionados aos magos, a fuga para o Egito, o massacre dos inocentes e a volta do Egito, e retoma a história com o retorno da Sagrada Família à Galiléia. Preferimos tomar as palavras de Lucas como indício de um regresso à Galiléia logo após a apresentação. A estadia em Nazaré foi muito breve. Depois disso, a Sagrada Família provavelmente voltou para Belém. Depois chegaram os magos. Foi, nos dias do rei Herodes, Mateus 2, 1, isto é, antes do ano 4 a.C., data provável da morte de Herodes em Jericó. Pois sabemos que Arquelau, filho de Herodes, sucedeu como etnarca numa parte do reino de seu pai, e foi deposto no 10º ano de mandato, durante o consulado de Lépido e Arrúncio. Além disso, os magos chegaram quando o rei Herodes se encontrava em Jerusalém, e não em Jericó, ou seja, no início do ano 4 a.C. ou no fim do ano 5 a.C. Enfim, a chegada deles ocorreu provavelmente um ano, ou pouco mais de um ano, após o nascimento de Cristo. Foi por intermédio dos magos que Herodes descobriu a época em que a estrela apareceria. Considerou essa data como a época do nascimento do menino e mandou matar todas as crianças do sexo masculino com 2 anos de idade ou menos em Belém e nos seus arredores. Alguns padres concluem, a partir dessa matança impiedosa, que os magos chegaram a Jerusalém 2 anos depois da natividade. A conclusão deles tem algum grau de probabilidade, mas é possível que a matança de crianças de 2 anos de idade tenha ocorrido por algum outro motivo, por exemplo, o receio por parte de Herodes de que os magos o tivessem enganado quanto ao aparecimento da estrela, ou que eles tivessem sido enganados a respeito da relação entre esse fato e o nascimento do menino. A arte e a arqueologia favorecem o nosso ponto de vista. Apenas um monumento antigo representa o menino no presépio enquanto os magos o adoram. Noutros, Jesus repousa sobre os joelhos de Maria e, por vezes, está bastante crescido. A distância entre Jerusalém e a Pérsia, de onde se supõe que os magos tenham vindo, era de 1.600 a 1.900 quilômetros. É possível que fossem necessários entre 3 e 12 meses para percorrer essa distância a camelo. Além do tempo de viagem, provavelmente houve muitas semanas de preparação. Os magos só poderiam ter chegado a Jerusalém um ano ou mais depois do aparecimento da estrela. Santo Agostinho pensava que a data da Epifania, o dia 6 de janeiro, provava que os magos tinham chegado a Belém 13 dias após a Natividade, ou seja, depois do dia 25 de dezembro. Sua argumentação a partir das datas litúrgicas é incorreta. Não é certo que as duas datas litúrgicas correspondam às datas históricas. No século IV, as igrejas do Oriente celebravam no dia 6 de janeiro a festa do nascimento de Cristo, a adoração dos magos e o batismo de Cristo, enquanto no Ocidente o nascimento de Cristo era celebrado no dia 25 de dezembro. Essa última data da Natividade foi introduzida na Igreja de Antioquia durante o tempo de São João Crisóstomo, e ainda mais tarde nas igrejas de Jerusalém e Alexandria. O fato de os magos terem pensado que uma estrela os guiava fica claro nas palavras eidomengar autouton astera, que Mateus usa em 2:2. Será que foi realmente uma estrela? Em seu esforço por evitar o sobrenatural, os racionalistas elaboraram várias hipóteses. A palavra aster pode designar um cometa, a estrela dos magos era um cometa, mas não temos qualquer registro dele. A estrela pode ter sido uma conjunção de Júpiter e Saturno, ou de Júpiter e Vênus.
Os magos podem ter visto uma estrela nova, uma estrela que aumenta subitamente de magnitude e brilho e depois se desvanece. Nenhuma dessas teorias explica de que modo a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando sobre o lugar onde estava o menino, parou. Mateus 2, 9. A posição de uma estrela fixa nos céus varia no máximo 1 grau por dia. Nenhuma estrela fixa poderia ter se deslocado diante dos magos de modo a conduzi-los a Belém, nenhuma estrela fixa ou cometa poderia ter desaparecido, reaparecido e ficado parada. Só um fenômeno milagroso poderia ter dado origem à estrela de Belém. Foi como a milagrosa coluna de fogo que permaneceu no acampamento durante a noite, na ocasião da fuga de Israel, Êxodo 13, 21, ou a glória de Deus, que brilhou em torno dos pastores, Lucas 2, 9, ou a luz do céu, que brilhou em torno do ferido Saulo, Atos dos Apóstolos 9, 3. A filosofia dos magos, por mais errônea que fosse, conduziu-os ao caminho que os levaria a encontrar Cristo. A astrologia dos magos postulava uma contraparte celestial para complementar a personalidade terrena do homem e formar-lhe o caráter integral. O seu duplo, o Fravashi dos Parsi, desenvolvia-se juntamente com todo homem de bem até a união dos dois por meio da morte. O súbito aparecimento de uma estrela nova e brilhante sugeriu aos magos que uma pessoa importante havia nascido. Foram adorá-lo, ou seja, reconhecer a divindade daquele rei recém-nascido. Alguns padres consideram que os magos viram em sua estrela o cumprimento da profecia de Balaão: uma estrela surgirá de Jacó e um cetro brotará de Israel, Números 24, 17. Mas, segundo o paralelismo da profecia, a estrela de Balaão é um grande príncipe, não um corpo celeste. Não é provável que, em virtude dessa profecia messiânica, os magos esperassem uma estrela muito especial do firmamento como sinal do Messias. É provável, porém, que eles conhecessem as grandes profecias messiânicas. Muitos judeus não voltaram do exílio com Neemias. Quando Cristo nasceu, havia, sem dúvida, uma população hebraica na Babilônia e, provavelmente, também na Pérsia. De qualquer modo, a tradição hebraica sobreviveu na Pérsia. Além disso, Virgílio, Horácio, Tácito e Suetônio testemunham que, na época do nascimento de Cristo, havia em todo o Império Romano uma inquietação geral e a expectativa de uma idade de ouro e de um grande libertador. Podemos facilmente admitir que os magos foram levados por tais influências hebraicas e gentias a esperar por um Messias que logo viria. Mas deve ter havido uma revelação divina especial que lhes permitiu saber que a sua estrela significava o nascimento de um rei, que esse rei recém-nascido era Deus, e que deviam ser conduzidos por sua estrela ao lugar do nascimento do Deus Rei. A chegada dos magos causou um grande alvoroço em Jerusalém. Todas as pessoas, até o rei Herodes, ouviram falar de sua jornada. Herodes e seus sacerdotes deveriam ter se alegrado com a notícia, mas se entristeceram. É um fato notável que os sacerdotes tenham indicado o caminho aos magos, mas eles mesmos não o quisessem seguir. Os magos seguiram a estrela uns 6 quilômetros em direção ao sul, até Belém, e entrando na casa, ex-tenente Oiquian, acharam o menino. Não há razão para supor, como alguns padres, que o menino estivesse ainda no estábulo. Os magos adoraram Proserpinesa, o menino como Deus, e ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. A oferta de presentes seguia o costume oriental. O objetivo do ouro é claro: o menino era pobre. Porém, não sabemos o objetivo dos outros presentes. É provável que os magos não tivessem nenhum simbolismo em mente. Os padres enxergam múltiplos e variados sentidos simbólicos nos 3 presentes, mas não se sabe ao certo se algum desses significados é inspirado. Sabemos que os magos receberam em sonho a ordem de não voltar a Herodes, e que voltaram por outro caminho para a sua terra. Esse outro caminho pode ter sido uma rota para o Jordão, de modo a evitar Jerusalém e Jericó, ou um caminho circular rumo ao sul, através de Berseba, e depois rumo ao leste, para a grande autoestrada, atualmente a rota de Meca, na terra de Moabe e para além do Mar Morto.
Conta-se que, depois de voltarem para casa, os reis magos foram batizados por São Tomé e fizeram muito pela difusão da fé em Cristo. A história pode ser atribuída a um escritor ariano não anterior ao século VI, cuja obra está publicada como Opus Imperfectum in Mateum entre os escritos de São João Crisóstomo. Esse autor admite que toma por base o apócrifo Livro de Sete, e escreve muitas coisas sobre os magos que são claramente lendárias. A Catedral de Colônia contém os supostos restos mortais dos reis magos, os quais, segundo consta, foram descobertos na Pérsia, levados para Constantinopla por Santa Helena, transferidos para Milão no século V e para Colônia em 1163. Quem